Dimensionamento do sistema de distribuição. O dimensionamento das tubulações do sistema de distribuição deve ser efetuado para promover o abastecimento de água com vazões e pressões conforme parâmetros de projeto. O método adotado para a determinação das vazões de projeto deve ser convenientemente justificado nos elementos descritivos integrantes do projeto. A vazão de cálculo em cada trecho deve ser estabelecida mediante a adoção de um método reconhecido ou definitivamente ou devidamente fundamentado, seja ele empírico ou probabilístico. Os diâmetros devem ser escolhidos em decorrência dos valores das velocidades e vazões consideradas, da limitação de ruído e meio de isolação acústica adotado, na forma de instalação do tipo de material especificado e da disponibilidade de perda de carga, atendendo-se às pressões dinâmicas mínimas necessárias para o funcionamento dos respectivos aparelhos sanitários com as vazões de projeto adotadas. Não há limitação para diâmetros nominais mínimos de subramais e respectivos engates ou tubos de ligação. A determinação das perdas de carga nas tubulações e o cálculo das pressões dinâmicas nos pontos de utilização devem ser feitos mediante o emprego de equações pertinentes. A equação universal de perda de carga é a mais indicada. Em caso de utilização de equações empíricas, convém adotar a mais adequada para o material e o diâmetro do trecho de tubulação considerado. Para efeito de dimensionamento do sistema de distribuição predial, considerando uma ducha em funcionamento com vazão de projeto, ao se abrir simultaneamente qualquer outro ponto de utilização, o valor da pressão dinâmica atuante na ducha não pode sofrer redução superior a 10% do valor anterior. A determinação das perdas de carga nas tubulações de cálculo das pressões dinâmicas nos pontos de utilização devem ser feitos mediante o emprego de equações pertinentes. A equação universal de perda de carga é a mais indicada. Em caso de utilização de equações empíricas, convém adotar a mais adequada para o material e o diâmetro do trecho de tubulação considerado. Proteção sanitária da água potável. Os sistemas projetados não podem afetar a qualidade da água, particularmente por meio de contato com materiais inadequados, refluxo de água para fonte de abastecimento ou para o sistema predial de água fria e água quente, interligação entre tubulações conduzindo água potável e não potável, conexão cruzada com outros sistemas prediais como esgoto sanitário e o de águas pluviais. Proteção da rede com relação ao meio. Nenhuma tubulação pode ser projetada para ficar enterrada em solos contaminados. Na impossibilidade de atendimento, medidas de proteção devem ser adotadas para minimizar o risco. Questãozinha de prova, né? Da Universidade Federal ou do Instituto Federal do Piauí. As tubulações não podem ser projetadas para ficar alojadas em locais que possam comprometer a qualidade da água potável. Caixas de inspeção, caixas de passagem, postos de visita, tanques sépticos, sumidoras, valas de infiltração, filtros anaeróbios, leitos de secagem de lodo, aterros sanitários, depósitos de lixo, tubulações de esgoto sanitário, de água potável e de água pluvial. Tubulações suscetíveis a deteriorar em contato com determinada substância não podem ser projetadas em local onde essa substância possa estar presente. Na impossibilidade de atendimento, medidas de proteção devem ser adotadas. Proteção contra o refluxo de água. Devem ser tomadas medidas de proteção contra o refluxo de água considerada servida não potável ou de qualidade desconhecida, para preservar a potabilidade da água da fonte de abastecimento nos pontos de suprimento e de utilização do sistema predial água quente e água fria. Os pontos de utilização de alguma forma possam estar sujeitos à condição de conexão cruzada devem ser protegidos contra o refluxo. Deve ser prevista uma proteção localizada contra refluxo em cada ponto de utilização
e de suprimento de água constituída por dispositivo de prevenção ao refluxo instalado em local o mais próximo possível do ponto de utilização ou de suprimento. A separação atmosférica padronizada constitui o recurso mais efetivo de prevenção ao refluxo, representado nas figuras 3 e 4, considerando os valores mínimos indicados na tabela 1. Outros recursos podem ser utilizados, desde que apresentem resultado satisfatório, como a separação atmosférica não padronizada, quando não atende representado na figura 3 e 4 o quebrador de vácuo. Quebradores de vácuo não constituem proteção contra o refluxo de água onde ocorre o mecanismo de vasos comunicantes. Jesus! Cansei. Veja aqui, ó. Aqui o EX é o extravasor, o REC aqui é o recalque, e aqui é a separação atmosférica, né? Que aqui é a água, e aqui é o ar, e aqui está o tubo. Ou seja, a água, vamos fazer o esquema. A água entra aqui, ó, no recalque, ó. Entra aqui e vem para cá, ó. Aqui, ó, tem essa distância entre a tubulação e o nível da água. Essa separação aqui é a separação atmosférica, certo? Esse aqui é o extravasor. Esse é X aqui, ó. Por quê? Porque a água vai ter esse nível aqui de extravasão, ó. Quando a água chega aqui, que é o nível da água, ela vai derramar no extravasor. A distância mínima entre o ponto de suprimento e a utilização de qualquer obstáculo periférico. Aqui esse L está me dizendo que ele é maior do que 3 vezes o diâmetro. Então, essa separação, vamos supor que aqui nós tivéssemos uma tubulação de 20 milímetros. Então, tem que ser maior do que 60 milímetros essa distância aqui, ó. Que é aqui da tubulação até aqui. Agora veja, separação atmosférica padronizada em reservatório superior. Isso aí. Agora essa aqui, é separação atmosférica padronizada em reservatório inferior. Aqui, ó, o AP é o alimentador predial. Então aqui é o seguinte, a água que vem da rua está entrando aqui, ó. Deixa eu botar um azul de água. A água da rua entra aqui, nesse alimentador predial. E aqui, ó, tem uma boia. Porque lembra que a gente viu que tem esse dispositivo automático de controle de nível, que no caso é uma torneira boia, uma torneira boia, que fica a jusante do alimentador predial. Aí aqui está o nível da água. E aqui está o extravasor. Chegou o nível da água, a água derrama aqui. Aí aqui está a vista. Aqui está uma vista de... O alimentador predial. E o extravasor, que é uma vista lateral, né? Aí tem L e o diâmetro. L é a distância mínima que também do ponto de suprimento ou de utilização em qualquer obstáculo periférico tem que ser maior que 3D. E a separação atmosférica aqui, ó. Aqui a separação do alimentador e do extravasor aqui. E o diâmetro. E o L tem que ser maior que 3 vezes o diâmetro. Maior que 3D. Certo. Vamos lá. Separação atmosférica mínima. Se você tiver um diâmetro menor ou igual a 14, a separação tem que ser maior ou igual a 20 milímetros. O diâmetro é de 14 até 21
até 20 milímetros, né? Porque é de 14 até menor do que 21 milímetros. Então a separação é de 25. Separação, né? O L não, tá? O L é 3D. E aqui um diâmetro de 21 até menor ou igual a 41. De 20, maior que 21 até 41, você tem uma separação de maior que 70 milímetros. Se o diâmetro for maior que 41, a separação é maior que 2 vezes o diâmetro. 2 vezes o diâmetro ia dar 82. Então tem que ser maior que 82. Maior que 82 se fosse 41, né? Mas se fosse 50, ia maior do que 100, e aí vai. Em edifícios de múltiplos pavimentos alimentados a partir de reservatório superior também da separação atmosférica, cada coluna de distribuição deve dispor de meio capaz de admitir ar por ocasião do seu esvaziamento e expulsar durante o enchimento, assim como expulsar bolhas segregadas que formam naturalmente com o sistema de operação. A solução adotada não pode criar trechos de estagnação de água. A operação do registro de fechamento da coluna de distribuição não pode impedir a atuação do recurso adotado como meio de proteção não localizada. Para a aplicação de recursos de ventilação com válvulas ventosas, verificar as faixas de pressão de operação que definem o melhor ponto de aplicação. Então, olha aqui essa figura. Isso aqui é a cara de uma prova. Olha só isso aqui. Aqui, ó, tem... Peraí. É a caixa. Aí aqui tem um tubo ventilador. Mas esse tubo que tem aqui embaixo é de onde sai a água para a pessoa usar. Aí aqui tem um consumo. É desse tubo do consumo que vai o tubo ventilador. Aqui tem uma válvula ventosa. Aqui. Ó, registro aqui, outro registro aqui, ó. Então, se eu quiser fechar esse registro aqui, esse, eu quiser fazer uma manutenção nessa caixa, eu quiser lavar a caixa, eu não quiser que vá água suja para as torneiras, eu tenho que fechar esse registro. Aqui, ó, tem outra tubulação, tem outro registro também, porque aqui é o consumo, ó. Tá vendo? Então, dessa linha do consumo é que sobe o tubo ventilador. Ai, ai. Nem, aqui tá falando na reserva técnica de incêndio. Ventilação em coluna de distribuição. Ó, tá vendo aqui o barrilete, ó? Barrilete, coluna de distribuição. Então, tem que ter a coluna de distribuição e o barrilete. Em residências unifamiliares alimentadas a partir de um reservatório superior, a proteção de todos os pontos de utilização da rede predial de distribuição pode ser obtida pela ventilação da rede de distribuição de maneira análoga àquela indicada em 6.15.2.4.
Aqui, ó. Espera aí.